Olá, graça e paz de Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma escola bíblica especial. Você que gosta do estudo da palavra de Deus, esse é seu espaço, um momento que temos aqui para nos aprofundar no texto sagrado. Você que participa da sua escola bíblica local, na sua igreja, aos sábados, é muito bom recebê-lo aqui para estudarmos a palavra de Deus, nos aprofundarmos nos ensinos da Escritura, da Bíblia Sagrada. Essa é a Escola Bíblica Especial. Estamos chegando na 9ª lição, lição de número 9 das lições bíblicas, o Deus das Alianças. Nós vamos falar hoje sobre a minha lei, a lei de Deus. E a gente te espera para continuarmos essa Escola Bíblica logo depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga que nos acompanha, você que gosta, que é apaixonada pelo estudo da Palavra de Deus. A gente está aqui mais uma vez para o programa Escola Bíblica Especial. Hoje com um assunto muito importante para falarmos sobre a lei de Deus. Na verdade, quando a gente pensa em lei, não há nada no mundo que funcionaria sem regras. Imagine um jogo, uma partida do esporte que você mais gosta se não houvesse regra. A linha que dividisse o que é dentro e o que é fora. A possibilidade de saber o que é falta e o que não é falta. Um trânsito sem regras, em que a gente não soubesse a hora de parar ou a hora de seguir, a velocidade que a gente possa imprimir numa via. Muitas vezes, a lei, quando a gente fala de lei, muitas vezes alguns pensam em algo negativo, algo pesado, mas lei em qualquer área da vida é algo fundamental para que as coisas funcionem de forma organizada e para o bem da relação de todas as pessoas que estão envolvidas naquela atividade. De alguma forma, ao falarmos sobre a lei de Deus, nós vamos apresentá-la da maneira como a Bíblia nos mostra, mas desde já, lembrando o seu aspecto extremamente positivo, da maneira como podemos ordenar a vida para o bem de todas as pessoas, para o bem da natureza, para o bem da relação de uns para com os outros e da relação com Deus. Para isso, está aqui com a gente hoje, para essa lição. Mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui comigo, pastor Josias. Seja muito bem-vindo para a gente conversar sobre esse assunto tão interessante. Prazer é meu, pastor, estar aqui junto com você, com os nossos irmãos em casa, que gosta de estudar a palavra de Deus, né? Bem-vindo a essa escola bíblica e vamos estudar mais um tema importante, né? A minha lei, né? Que esse é um tema interessante para a gente entender as alianças de Deus. Exatamente. Uma delas está nesse contexto, né? Da lei de Deus. Muito bem, vamos entrar aqui nesse estudo. Eu gostei bastante aqui da introdução, tem uma frase, quem tem a lição em casa, né? Tem acesso aí a esse texto na mão. Eu não sei nem se eu vou saber dizer o nome desse homem aqui, o Gresham Machen. Isso, acho que é Graham Machen, né? É isso? Olha só o que ele diz: assim sempre é. Uma visão pequena da lei sempre traz o legalismo à religião. Uma visão ampla da lei faz do homem um que busque a graça. Queira a Deus que essa visão ampla possa novamente prevalecer. Eu acho interessante essa frase, porque eu acho que fala muito conosco. Nós somos promessistas e, como promessistas, valorizamos a lei de Deus. Nós compreendemos, é óbvio, boa parte do nosso público sabe disso, nós ainda entendemos a vigência da lei de Deus para o cristão pós-evento Jesus, pós-Novo Testamento, a vigência da lei de Deus. O detalhe é que algumas pessoas, quando ouvem falar de lei, logo pensam no legalismo. E outras pessoas, para negar o legalismo, entram numa visão
Antinomismo. no Nomismo. antinomismo, rejeitando a lei, como se a lei não tivesse valor algum para o cristão contemporâneo. Mais além, alguns acham maldição, né? Uhum. Não, ficar debaixo da lei é uma maldição, Sim, né? sim. Por não entender, né? Então, olhar de maneira pequena, assim. Primeiro, aquele que olha de maneira pequena, ele não olha para aplicar ele próprio, né? Mas sim aos outros. Sim. Aí onde ele vira o legalista, né? Isso. Você tem que... Você aponta para os outros. Mas aquele que entende o valor da lei, né? Como salmista que guarda no coração, diz, eu guardo a tua lei no meu coração, inevitavelmente ele vai buscar a graça de Deus, porque a lei é esse espelho para a gente, né? De Sim. olhar assim e dizer, estou sujo, preciso de água, onde eu me lavo, né? Exatamente. E aí é onde ela aponta para Cristo, né? Só o sangue de Cristo para te lavar, né? Por isso que eu acho interessante essa frase, né? A visão pequena da lei vai trazer o legalismo. Legalismo. Porque é a hora em que eu vou olhar para a lei e vou ficar olhando para o Josias para ver onde eu posso pegar o Josias, querendo, mas você é isso, você é aquilo, julgando as pessoas e não deixando que a lei seja esse espelho que nos conduz a Cristo, né? Que nos conduz à graça de Cristo, nos conduz a perceber a necessidade do ser humano se dobrar diante de Cristo e pedir a Ele perdão, graça, misericórdia, para aí sim se parecer mais e mais com Ele, né? Na linguagem do profeta, ganhar as tábuas não mais de pedra, mas de carne, né? Um coração sendo transformado pela lei de Deus, se parecendo mais e mais com o caráter de Cristo. Exatamente, a gente precisa, como todos os temas bíblicos, né? Deus é muito um Deus de equilíbrio, né? A gente sempre vai ver Deus colocando ali uma linha bem tênue, né? Que a gente tem que andar por ela. Se ir para um lado é legalismo e para um outro é antinomismo e os dois, ambos estão errados, né? A gente precisa então desse equilíbrio, por isso que a boa compreensão da lei de Deus, né, que nos faz valorizar essa lei, não descartá-la jamais, aplicar, obedecer, fazer dela uma prática, mas sem ser um legalista, né? Então é um desafio grande. Muito bem. Você que está em casa acompanhando a gente nessa Escola Bíblica Especial, eu quero reforçar, nós valorizamos, nós promessistas entendemos o valor e a vigência da lei de Deus. Mas se você continuar conosco ao longo dessa lição, você vai perceber, do ponto de vista bíblico, como essa lei se aplica ao cristão, como nós enxergamos essa lei do ponto de vista em que ela encontra a sua vigência e permanece sendo importante para nós até hoje, para nos livrarmos do legalismo e para também nos livrarmos daquela postura de algumas pessoas, até mesmo de alguns cristãos, que desvalorizam completamente a lei de Deus. Vamos seguir aqui, Josias. A pergunta de número 1 vai ajudar a gente a definir o que significa lei do ponto de vista da palavra de Deus. Principalmente, obviamente, nessa lição a gente tem tratado muito da visão no Antigo Testamento. E assim, a partir da sua definição, como a gente pode compreender a lei a partir da sua própria definição? Bom, primeiro vale a gente fazer aqui uma distinção mais geral, né? Sim. Então, assim, o que é lei? Lei hoje são conjuntos de regras ou normas proferidos por uma autoridade. Certo. Isso é o que no mundo todo se compreende como lei. Mas como você bem disse, nós estamos falando da lei de Deus, né? Então, o que se refere à lei de Deus? A lei de Deus são os preceitos estabelecidos por esse Deus que é uma autoridade divina. Então, ele é autoridade e ele estabeleceu esses preceitos para o viver do homem. Então, toda a ética e moral, né, é Deus que estabelece e diz assim, olha, o certo ou o errado, quem diz é ele. Não depende da visão particular de cada um. Eu sinto assim, eu acho assim, não. Está estabelecido por uma autoridade. Quem é essa autoridade é Deus, somente ele que estabelece. Então, ele estabeleceu ali seus preceitos para que vivamos nele. Então, quando se fala em lei,
a gente entende lei de Deus são esses preceitos, que a Bíblia vai chamar também ali, se referir como a Torá, né? No hebraico, lei é Torá. Você vê que só no Antigo Testamento ela aparece ali 220 vezes. É um número muito alto, né? De referência a isso, então faz desse tema um tema importante também no Antigo Testamento, né? Pelos números de referências. Então, quando se falava assim em Torá, o povo de Deus, para quem foi entregue essa lei, né, os primeiros, os guardiões da lei, né, aqueles que portavam a lei, o povo de Deus, a eles foi dada uma gama de leis que para eles era tudo uma coisa só, né? Então, assim, nós vamos falar mais para frente da distinção das leis civil, moral e cerimonial ou ritual, para uma nação específica, e aquela nação específica, então, ela entendia tudo como lei. Uhum. Então tudo era Torá para eles, tudo era Torá para eles, porque era vigente para eles em todos os sentidos. Como a lei abrangia todos os aspectos da vida, né? A vida social, cívica deles, o culto, a adoração, as normas para isso, né? O relacionamento com o outro, com o cuidado com a propriedade privada, com o animal, com o escravo, tudo isso era regrado, né? Deus regrou isso e entregou, então, para o povo de Deus no Antigo Testamento, tudo era Torá. Além de eles também chamarem de Torá os 5 primeiros capítulos da Bíblia, né? Livros, né? Livros, aliás. Esses 5 livros aí eles também chamavam de Torá porque grande parte, né, a maior parte do que Deus designou como lei estão ali, né? Então eles entendiam o povo de Deus Torá, lei, como os 5 primeiros livros, mas a gente entende que são todos os preceitos, né, de Deus na Bíblia para o povo. Nós, em outras lições, outras séries, a gente sempre apresenta Deus como Criador de todas as coisas, soberano sobre todas as coisas, e que estabeleceu em todas as coisas um propósito. Eu costumo pensar, refletir, quando faço discipulado com algumas pessoas, aliás, com qualquer pessoa que eu faça um discipulado, quando eu chego nessa temática, eu trabalho a ideia de que não há lei de Deus sem um propósito claro do ponto de vista da vida. Nessa ideia de Torá, ensino, preceito, regulamentação, as coisas que são importantes para a vida, e aí cabe, seja para cerimonial, para civil ou para moral, a ideia de um Deus que tem clareza do que está fazendo e que todas as coisas têm um sentido. Não há... Eu tenho a impressão, às vezes, que algumas pessoas, quando pensam na lei de Deus, mesmo se a gente ficar só nos 10 mandamentos, né? Não faça isso, não faça aquilo outro, acaba tendo uma impressão de uma ordem arbitrária, de um Deus que está nos proibindo de fazer alguma coisa que a gente gostaria de poder fazer. Então, assim, eu tenho dificuldade com essa leitura de um olhar como um Deus arbitrário, porque a palavra de Deus me mostra um Deus que toda a sua criação tem propósito. Nesse sentido, eu acho que ajuda o cristão, ajuda a pessoa que está sendo discipulada a entender a lei de Deus como o grande benefício de Deus para a humanidade. Por mais que seja difícil uma coisa ou outra para a gente, mas é assim, com uma comparação muito pequena, chegando ao ponto de quase ser ridícula. É assim, coloque óleo no seu carro, não deixe o carro sem óleo, se isso fosse uma lei, né? Não tem maldade, não tem arbitrariedade naquela pessoa que fez o manual do carro. É assim, se você não pôr óleo no seu carro, meu amigo, vai fundir o motor. Então, pôr óleo no carro tem um propósito e vai fazer bem para o funcionamento do seu carro. Qualquer lei, ela faz parte da grande bondade, amor e justiça de Deus para o bem de toda a humanidade, de toda a criação. Exatamente, mas isso aí é só quem já tem um nível, né, de compreensão, de espiritualidade para entender dessa forma, né? Porque Paulo vai falar do homem carnal e do homem espiritual.
Quanto mais carnal, a gente entende dessa forma que você falou anteriormente, né? De tolir liberdade, É. de não quer deixar eu feliz, eu seria mais feliz se pudesse fazer, isso é chato, é antiquado, né? Quanto mais carnal, a gente vai pensar dessa forma. Mas quanto mais espiritual, a gente pensa totalmente o contrário. Porque qual foi o contexto que Deus deu à lei? Foi depois da libertação. Sim. E aí ele entrega a lei, ó. Livres, libertos, vivem dessa forma. Isso. Então, assim, a gente entende que são regras, preceitos para quem é livre. E quanto mais você vive isso, mais livre você é. Só que assim, que eu falei, tem que ter um nível espiritual, uma maturidade para você entender isso, porque o carnal sempre vai pensar o contrário, vai achar, não, Deus está tolindo, essa vida de crente, ou a lei de crente, como alguns falam ainda, é chato demais, isso é antiquado, é difícil e tal. E aí tem gente que vai olhar isso, entender de maneira desfocada, achando que Deus está penalizando. Isso. E aí, assim, viver dessa maneira é sacrificial. Então Deus quer que a gente sofra fazendo isso para ter um sacrifício que Ele vai nos dar uma recompensa. Não é nada disso, né? Não é sacrifício. O mandamento é santo, justo e bom. Ele é bom, então é bom viver isso, não é sacrifício viver isso. Só que a gente precisa ter esse nível de conhecimento. Essa discussão é interessante, você foi colocando e você vai falando, eu vou encaixando em Romanos, né? Uhum. Porque a compreensão aos Romanos, Paulo vai tratar disso ali no capítulo 6 e 7 principalmente, né? Então, já que a lei não salva, né? Já que a lei, já que todos estamos em pecado, destituídos da glória de Deus, dependentes do sacrifício de Cristo, não estamos mais debaixo desse jugo pesado, dessa relação, né? Faço para receber, né? Que havia uma compreensão assim em algumas pessoas. Eles falam, então, já que é assim, então a gente não precisa fazer mais nada. Já que é assim, então eu posso continuar vivendo a minha maneira, aproveitando todas as coisas, já que eu sou livre para viver de qualquer forma. E Paulo vai dizer, não, justamente ao contrário, porque agora os nossos membros não servem mais ao pecado, né? E aí ele vai chegar no capítulo 8 para dizer assim, agora quem está em Cristo aquele que recebe o Espírito está livre da condenação do pecado e agora vive na mentalidade do Espírito e não na mentalidade da carne, né? Gente que é promissista, que cresce num ambiente de profundo contato com a lei de Deus, por vezes quando a gente fala que a lei, e a gente vai comentar um pouco mais disso, né? Que a lei ela é uma bênção de Deus pós-libertação, não há a condição para a libertação. A lei não é uma condição para ser libertado, nem no Êxodo, né? Nem no Êxodo. Então a lei, então você está me dizendo que a lei não é mais, não preciso mais guardar a lei. Não, enquanto aquele que entende espiritualmente o tema, a lei é esse reflexo do caráter que deve ser sempre a nossa mira. O alvo é Jesus, né? A gente continua mirando, né? O Romanos fala, né? Aqueles que sem lei pecam, né? Eles perecem nessa condição, né? Fazendo um correlato com o Êxodo, Deus não exigiu do povo, olha, tá aí a lei, se vocês viverem certinho, eu liberto vocês aí. O prêmio vai ser a libertação. Exatamente. Não foi isso que ele fez, né? Ele primeiro agiu de maneira graciosa, libertou o povo e disse, agora, libertos vivem dessa forma. Ele entrega os preceitos para o povo. Então, é essa concepção que a gente tem que ter, senão a gente vai ficar novamente ou de um lado ou do outro, né? Ou com raiva da lei, como o Martinho Lutero tinha antes de entender a graça, né? Por que isso, né? Por que ele deu uma coisa que é impossível de a gente guardar? Ou você vai cair para uma libertinagem, dizer, não, a graça já salvou, então não preciso mais viver dessa forma. Não, quem é salvo, vive como salvo. E aí vive na ética do reino de Deus. Muito bom. Bom, na pergunta de número 2, é aqui que a gente vai tratar daquelas 3 categorias de leis que a gente já citou aqui, né? Só que essa pergunta concentra nas leis
civis e nas rituais. Vamos falar um pouquinho sobre o que elas regulamentavam. Então vamos lá, as rituais ou cerimoniais, né, como é dito também, elas referia ao regulamento de Deus para o culto e a adoração. Como deveria ser o culto do povo de Deus a esse Deus que entregou a lei, esse Deus que libertou eles? Como que seria o passo a passo, né, dos rituais? Então Deus deixa tudo certinho, lembrando que é um povo que está perdido no deserto, porque eles ainda não se configura como nação, não tem nem prefeitos, não tem governadores, imagina, não tem nenhuma mínima estrutura social. Saiu 2 milhões de pessoas do Egito e estão no deserto. E aí, então, assim, eles precisam de regulamentação em todas as áreas, inclusive no culto. Então, assim, eles adoravam, né, outros deuses e tinham seus padrões, seus rituais lá no Egito, né? Nem todos, mas tinha aqueles que tinham contato, era aquilo que eles tinham, eles estavam escravos, né? Ninguém chegou para eles, olha, adoração ao Deus verdadeiro tem que ser assim. Não tinha, agora passa a ter. Então Deus passa e olha, o sacrifício tem que ser assim, o animal a ser sacrificado é esse específico, dessa forma, nesse dia, desse jeito. Então todos os detalhes eram ali obtidos da lei de Deus. Deus entrega essa lei, então ele sabia agora como se relacionar, como cultuar a Deus. E todas essas regras, elas tinham, esses ritos, essas cerimônias, elas tinham ensinamentos também para a vida, né? Então, assim, conquanto ainda a gente não pratique, né, esses rituais do Antigo Testamento, a gente pode chegar a muitos princípios ali, porque são todos didáticos, né? Então, um exemplo de um ritual, de existir as festas ordenadas por Deus, vocês têm que fazer essa festa e tem que ser assim. Uma delas, por exemplo, era a festa da cabana, né? Então, assim, vocês têm que deixar a casa de vocês, vão para o campo, montem cabanas lá, fiquem uma semana lá vivendo, para quê? Para lembrar que vocês habitaram em tendas no Egito, né? Não é porque agora estão em casas assobradadas na terra, Canaã, a terra que manda leite e mel, que está bem. Não se esqueça que vocês já moraram em tendas. Então, anualmente eles tinham que ir para o campo, habitar uma semana em tenda, né, com toda aquela rotina ali, sem água encanada, sem nada, vivendo do jeito que eles viviam, para entender, né, que eles tinham passado por aquilo e o que eles estavam vivendo agora era a bondade de Deus, né, que cumpriu a promessa em tirar eles de lá e passar pelo deserto. Então, todas as festas, rituais, tudo tem um princípio, uma didática, um ensino de Deus, né, que Deus aplicava a eles. Então, essas eram as leis cerimoniais ou rituais, né? E tinha as leis civis, da mesma forma. Então, entra agora, todo mundo sai do Egito, está no deserto, imagina a dificuldade, né, para viver em sociedade dessa forma. A gente tem dificuldade hoje de viver em família, né? 3, 4, 5 pessoas numa casa, já dá um monte de BO, né? É difícil. Imagina, e todo mundo no seu lugar, né? Já tem ali o seu quarto, a sala, tudo. Agora imagina 2 milhões de pessoas com fome, com sede às vezes, reclamando. Então, assim, as leis eram muito duras justamente por isso, né? Para respeitar o direito de privacidade, de propriedade do outro, né? Não pode roubar o que é do outro. E por mais que sejam leis civis ali, com termos de terra, né? A ideia de como lidar com a violência, né? Então era muito duro. Então, assim, ó, se alguém furar o seu olho, o castigo dele é também ter um olho furado, né? Então era muito duro, porque eles estavam em uma ebulição social ali, que não era fácil, né, de conviver. Então as leis eram duras, era olho por olho, dente por dente mesmo. Isso eram as leis que servia
para eles como nação que Deus está formando aquela nação. Então, leis para nações, para aquela nação específica. Quando chega a nova aliança, isso já não se torna mais necessário, porque o evangelho agora se espalha para outras nações, que essas nações já tinham suas regras civis, né? Então, cada um hoje é obrigado a obedecer à lei do seu país. Certo. Paulo fala isso, obedeçam à autoridade, orem pelas autoridades do seu país, né? Porque agora a gente vive isso. Lá eles viviam aquilo, né? E cada país vive a sua cultura, as suas regras. Então, essas são as leis civis de Israel que perderam sua vigência quando chega a nova aliança, que vai permanecer aqui, a gente vai falar, que é a moral. Tanto a cerimonial, que levava para Cristo, Isso. apontava para Cristo, quanto as civis, que eram questões do dia a dia de uma nação. Então, teve o valor na sua época, mas quando agora o evangelho se espalha para todo mundo, sim, essas duas, ela então não tem mais vigência. Pensando numa sociedade que está ali nascendo, um povo que está sendo formado, saindo escravo no Egito. E agora eles estão essa nação está sendo formada. O livro de Êxodo vai nos apresentar algumas vezes, essa lição mesmo já tratou desse assunto, uma nação sacerdotal, e com uma responsabilidade do chamado abraâmico, né? De ser bênção para todas as famílias da terra. Essas leis, elas apontam para que outras nações ao redor olhem e vejam como esse povo vive ou deveria viver de uma maneira que as pessoas se espelhassem, tivessem também o desejo de saber por quê, né? Quando você fala do olho por olho, dente por dente, com certeza é muito duro, mas em uma sociedade que eles viviam escravos, jogados dentro de um país, de qualquer maneira, até mesmo essa lei traz um senso de justiça, né? Porque se eu tiro o seu olho lá, a chance de você vir e querer arrancar os meus dentes e ainda talvez até me matar, o olho por olho, dente por dente traz assim uma limitação também. Uma limitação, né? Vai pagar, mas também no mesmo limite, no mesmo nível. Então, há que a gente olhando daqui para lá, óbvio, não é assim que se resolve as coisas. No todo o processo de construção social, né? Até mesmo pelo Evangelho, né? O próprio Jesus, ele vai trabalhar essas questões, né? Do andar uma milha, da outra face, etc. Mas quando você tem ali naquele momento, é extremamente assim, por falta de melhor termo aqui, inovador, né? Isso. Olho por olho. É interessante isso que você fala, porque assim, a gente precisa entender o tempo, né? Quando a gente vai contextualizar não só o texto, mas o tempo também, né? Que é interessante que você fala, ó, a gente vive hoje em uma sociedade mais evoluída. Quando a gente olha para essa sociedade aqui com esses óculos, a gente vai falar, que violento, né? Isso! Só que essa mesma sociedade, se olha para um tempo atrás, ela fala, ufa, que alívio, né? Porque lá no Egito, o pessoal batia na gente e não podia fazer nada. Era escravo, tirava o sangue da gente, batia, arrancava o olho e ficava por aquilo mesmo. Agora não, agora a gente tem ao menos o direito, né, de requerer ali uma punição para quem agredir também a gente, né? Você tem ali a diferença, a lei estabelece uma diferença entre o senso de vingança e o senso de justiça. Isso, né? Exatamente. Porque eu não posso fazer nada, mas se algum dia eu puder me vingar, eu vou lá e mato aquele soldado lá, ao escuro, sem ninguém me ver, né? Isso. Mas aqui tem um senso de justiça. Então, é muito interessante o que você falou. A gente olha e fala, nossa, que violência. Como Deus, em outros aspectos, né, de guerras, etc., Deus sanguinário, né? Agora, esse povo olha, que Deus bom, né? Que justiça. Que alívio ele trouxe para a gente. Interessante. Bom, vamos seguir aqui. Bom, falamos da lei ritual ou cerimonial e da lei civil.
Aí nós temos agora aqui na pergunta de número 3, o que então é estabelecido pela lei moral? A lei moral ela vai estabelecer, então, a norma de conduta, o padrão de conduta da ética e da moral do ser humano, né? Essa aqui, ela é universal. Então, ela não ficou presa a tempo nenhum. Ela vai desde aquela geração até a gente ir para frente, porque isso tem a ver com a moral, com o próprio caráter de Deus, né? Ela está expressada nos 10 mandamentos de Deus, então ela é uma lei diferenciada. A gente vê que ela é uma lei muito diferenciada. Mais para frente a gente vai ver por que é dessa diferenciação, mas essa lei ela remete, né, a gente aquilo que você falou no começo, o propósito, né, aquela que tem o maior propósito de espelhar o caráter de Deus na gente, porque como falamos, se Deus ele é bom, essa lei também é boa. Deus é santo, a lei também é santa. Deus é eterno, essa lei também é eterna, né? Então, a gente vê o caráter de Deus, né, expresso na lei moral. E essa lei moral, ela transcende todas as alianças que a gente vem estudando, né? Na lição de número 6, a gente falou de várias delas. Então, a lei moral, ela transcende todas elas e passa para a nova aliança também. Sim. E ela continua vigente, né? Então, essa lei moral de Deus é basicamente ali os 10 mandamentos, né? Que a gente tem ali nos 10 mandamentos, a lei moral de Deus, e que essa não teve um fim, como alguns pensam. Aí a gente até já falou disso, mas acho que é importante para o estudante que está em casa, que vai estudar essa lição junto ali com a sua classe de escola bíblica, a gente já falou, né? Mas aqui está a pergunta, ela foi dada a um povo liberto ou é a condição para a libertação? Deuteronômio 7, 7, 8 é muito interessante nesse sentido, né? O Senhor não tomou prazer em vocês, nem escolheu vocês porque a multidão de vocês era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eres menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Esse texto mostra claramente, Deus não escolhe, Deus não livra o povo da escravidão porque eram mais fortes, porque eram melhores. Não é por status, né? Mas porque ele amava. Uhum. E aí ele evoca o juramento a Abraão, Isaac e Jacó, né? Uhum. Deus promete, né? E aí a gente vê aqui mais o cumprimento, né? Sim. De um Deus fiel, a fidelidade de Deus se mostrando, porque veja que ele coloca em questão ali coisas valorosas para aquele tempo, né? Então, assim, ele era um povo pequeno, lá o profeta lá na frente vai se chamar de bichinho de Jacó, né? É muito frágil, muito pequeno, é um povo escravo. Se fosse do contrário, se Israel já tivesse bem estabelecido, um reino pomposo, forte, bélico, numeroso, né? Com boa economia, eles dizem assim, não, Deus escolheu os melhores, né? Deus escolheu porque nós somos os melhores. Mas não, Moisés vai dizer, olha, não foi por isso. Vocês não eram os mais fortes. Ao contrário, eram escravos, servia os mais fortes em tese, né? Que seriam o Império Egípcio na época, os mais fortes do mundo. Vocês eram escravos deles. Não era questão de santidade, né? Que nem tinha lei, nem conhecia a lei, né? Direito, eles... tinha aquela repassada oralmente, mas esse passo a passo, então não foi essa questão. Então, por isso que a gente volta naquela questão, né? O praticar a lei, o viver na lei, é para quem já foi liberto, né? Se Deus tivesse dito, olha, não, está aqui a lei, se vocês fazer tudo certinho, vocês vão ter um prêmio, vai ser a libertação, eu vou dar uma terra que mana leite e mel para vocês. Mas não foi. Deus, de maneira graciosa, libertou eles e depois entregou essa lei que
ela é eterna e irrompeu todos os tempos. Muito bem. Você já falou algumas coisas que denotam a superioridade da lei moral em relação às demais. Mas essa é a nossa quarta pergunta. Sim, O que vamos mais lá. podemos acrescentar sobre as marcas que revelam a superioridade da lei moral em comparação com as demais leis do Antigo Testamento? Então veja, especificamente a lei moral, na sua transmissão ela foi diferente, né? Ela foi verbalizada por Deus, né? Deus chama Moisés lá para o monte, é uma voz audível essa, né? Moisés ouve Deus pronunciando essa lei. Além de ele pronunciar essa lei, ele escreve, é a única que foi escrito pelo dedo de Deus. Deus não escreveu as outras leis. Então, veja como que tem um caráter especial essa lei, né? É por isso que a gente coloca ela como superior às outras. Porque o cuidado na transmissão, na transmissão a gente já vê essa superioridade. Ela também foi guardada dentro da Arca da Aliança, um local tão santo que Uzá, querendo ajudar, foi colocar a mão, foi fulminado instantaneamente, né, de tão santo que era aquele objeto, né, que Deus escolheu, que ele colocou o Espírito Santo em Bezalel para fazer do jeito certinho. Era algo muito precioso, né? Simbolizava a presença de Deus. Sim. E aí é dentro dela que é guardado essa lei. As outras não foram, né? Então a gente enxerga aqui a superioridade, né, dessa lei, da lei moral de Deus, e também a capacidade de transmitir a natureza de Deus, como nós falamos. Então, falamos que Deus é santo, a lei é santa também. Deus é bom, a lei é boa. Deus, ele é perfeito, a lei também é perfeita. Deus é justo e reto, também essa lei é justa e reta. Deus é eterno, a lei também de Deus, ela é eterna. Então, nós vemos que nem a própria ritual, nem a cívica vai expressar, né, esse caráter de Deus como a lei moral ela expressa. E também uma outra marca é a vigência da lei, né, como as outras ficaram pelo caminho. Não há mais uma necessidade, ela perderam o objetivo, perderam a função ao longo do tempo, coisa que essa não perdeu, ela continua, né? Ela é eterna como o próprio Deus. Se Deus é eterno, se a lei é eterna, então a vigência dela continua, né? E é incrível a gente ver hoje, por exemplo, que as nações no mundo, mesmo ateus, mesmo quem tem outras religiões, a base ainda da lei está na lei moral de Deus, né? Então todo o código penal de todas as nações do mundo hoje, por exemplo, é proibido matar, é proibido você mentir, enganar os outros. Então veja que a base ainda permanece no mundo inteiro para ver como que ela é importante, né? Sim. E essa é aquela que Deus internalizou, né, no coração dos homens. Muito bem, Josias. A gente está chegando ao final do nosso estudo aqui. Agora é uma responsabilidade grande nossa aqui conferir no Novo Testamento. Você já disse algumas vezes ao longo dessa lição do caráter da lei de Deus, da superioridade da lei moral. Portanto, se ela é eterna, como disse também, eu já disse isso, ela está vigente. Ela tem valor para o cristão contemporâneo. Como nós fazemos essa relação? Como, teologicamente, aqui nesse trecho aqui de explicação, né, o texto cita aqui Romanos 3,20, a pergunta de número 5, né? Gálatas 3,24, primeira carta de Pedro, Romanos 7,12. Qual o propósito? Falamos tanto de propósito, né? E aqui está aqui, ó, qual o propósito da lei apresentada no Novo Testamento? Isso é, a lei é apresentada, a lei está presente no Novo Testamento.
como ela é apresentada, qual o propósito da lei para o cristão. Ela é vigente, ponto, acabou, não tem discussão. Como o Novo Testamento olha para a lei com as novas lentes do Evangelho de Jesus, com o sacrifício na cruz. Que olhar é esse que o Novo Testamento traz para a gente? O Novo Testamento vai nos dizer que a lei de Deus, ela serve como um guia para a gente chegar até Jesus, né? E eu tenho uma interpretação particular de Paulo, que ele diz que a lei serviu para nos conduzir até Cristo. Eu entendo que ele está falando como salvo ali, porque alguns fazem alguma confusão por ele ter colocado o verbo nessa forma, achando que ele está falando de uma posição mais institucional. E se a gente olha ele falando dessa posição mais institucional, dá-nos a seguinte impressão, que ele diz assim, ó, a lei serviu, não serve mais. Isso. Né? Ela teve um papel e agora não tem mais. Eu não entendo dessa forma, eu entendo que ele está falando de maneira pessoal como um salvo, dizendo assim, olha, eu, você, nós como salvos, essa lei serviu para nos trazer até Cristo. Uhum. Se a gente olha dessa ótica, a gente tem que entender que a lei ela continua vigente e continua servindo para levar pessoas para Cristo. Serviu para a gente porque a gente já passou esse processo, por isso que está no passado, serviu, né? Nos conduziu, a gente está aqui. Por quê? Porque a lei fez esse papel, mas ela continua fazendo na vida de muitas pessoas. É aquele exemplo que se dá do espelho, né? Ela como espelho. Então, assim, porque a gente tem que entender o papel dela no lugar certo. Ela é muito boa, ela é perfeita, atuando nesse papel e nesse lugar certo, que a gente entende. Porque senão a gente vai entender que a lei é a solução e ela não é. Então, como se usa o exemplo do espelho. Se você chegar com o rosto sujo, se você encostou em alguma coisa, pegou com a mão suja, não percebeu, passou no rosto, está sujo, mas você não enxerga o seu próprio rosto. Uhum. Mas quando você chega na frente do espelho, você percebe, meu rosto está sujo. Sim. O que fazer? O espelho não serve para você pegar e passar no rosto e limpar. Sim. Né? O próprio espelho não vai limpar. Mas ele vai dizer, cara, você precisa de um bom banho, você precisa se lavar, vá atrás de água e lave, né? Então, a lei, ela serve como isso. Então, como espelho, a gente olha para nós mesmos, pela ótica da lei, e fala, não tem jeito, eu estou em falta, eu estou sujo, preciso me lavar. Que elemento vai conseguir lavar esse pecado? A água não lava, a água não purifica, só o sangue de Cristo. Então é onde ela nos conduz até Cristo. E você vai, se é só essa maneira mesmo de me purificar, é o sangue de Cristo, então eu vou até Ele. Muitos já fizeram esse caminho. E aí esses que fizeram esse caminho é que Paulo diz, a lei nos conduziu. Agora existem muitas pessoas que ainda precisam se lavar no sangue de Cristo. E essa lei vai continuar fazendo esse papel. Então, essa ideia de entender que ela já teve um papel e não tem mais, eu não concordo, né? Eu concordo que ela continua tendo esse papel de guia, né? De nos levar até Cristo. Se eu não me engano, nesse texto aí que você está citando, a palavra que está lá é a ideia do pedagogo, né? Isso. Paideia também, né? Isso, paideia também, né? A ideia desse condutor, né? Eu nunca tinha ouvido e gostei demais, vou incorporar essa sua explicação nas minhas daqui por diante. Mas eu acho interessante pensando do ponto de vista do professor, daquele que nos conduz, né? Ou mesmo do pai e da mãe que conduz o filho por um tempo, né? Existe uma forte expectativa que aquilo seja internalizado. E eu não preciso mais estar lá para mandar. Meu filho ou meu aluno internalizou aquilo e agora faz parte da prática da vida dele, né?
Eu acho que a lei entrega a gente para Jesus, para usar o teu termo, e ela continua levando a gente para Jesus, mas nós agora em Cristo internalizamos, para usar as palavras de Jeremias, né? Agora no coração, Sim. né? A lei está no coração de tal forma que a gente quer se parecer com Cristo. A gente entendeu que vale a pena. Não é só porque o pai mandava, porque o professor dizia, é porque agora eu sei que esse é o melhor caminho, né? Então há um processo eu vejo também em Paulo esse processo do salvo e do espiritual, da pessoa que encontrou maturidade ou está no processo de maturidade em Cristo, né? Porque ela entende a importância da lei de Deus, não do ponto de vista da obrigação, mas do ponto de vista de um propósito de vida que vai transformando seu estilo de vida para ser testemunho de Cristo para outras pessoas. E aquilo que você citou de Jeremias 31, né, que Deus fala que escrever a lei no coração, que era como promessa, a gente já vê como realidade hoje. Então, assim, todo mundo tem essa lei moral impressa no coração. Tanto que, assim, um índio que nem sabe ler, nem sabe que existe uma Bíblia, talvez nem conheça Deus, né? Mas, assim, o momento que ele mata um outro por um acesso de fúria ou qualquer coisa, ele teme, ele foge, ele sabe que fez coisa errada, mas fala assim, como se ele nunca ouviu falar de Deus, se ninguém pregou para ele, se ninguém disse que matar é errado, por que ele teme, ele foge, ele se esconde? É porque está internalizado, está impresso no coração, né? Então a gente vê o caráter universal. Não é de um povo só, como muitos querem dizer, não, mas a lei era para o povo de Israel, né? Agora nós gentios não vivemos mais essa lei. Não, a moral ela é universal para todo mundo, né? E em todos os tempos. Muito bem. Pastor Josias, muito obrigado pelo tempo aqui. Tenho certeza que nossos irmãos, amigos, irmãs e amigas em casa aproveitaram bastante esse estudo dessa lição, a minha lei. A gente está chegando ao final. A aplicação final aqui aponta para a ideia de reconhecer sempre a importância da lei de Deus, né? Como fizemos até aqui, né? Entendendo o seu papel, inclusive para o cristão hoje, como devemos nos relacionar com a lei. Obrigado, pastor. Quero que você deixe aí suas últimas palavras a todo mundo que está acompanhando a gente. E, por favor, faça uma oração para encerrarmos esse estudo de número 9. Bom, vamos lá. A gente, ao estudar essa lição, não tem como a gente amar mais a lei de Deus, né? Como salmista diz, como eu amo a tua lei, né? Porque é boa demais, ela é santa, ela é perfeita. Tudo de bom é a lei, né? Que Deus entregou para a gente. Ele nos deu um presente e a gente precisa demonstrar gratidão a Deus por isso, por seu amor, por ter nos libertado e ter nos dado uma lei tão santa, tão justa e tão boa. E cabe uma responsabilidade nossa, né, de entender isso e viver. Porque Paulo, ele vai dar um alerta para a igreja dizendo assim, olha, não se esqueça que Israel, sendo a videira de Deus, ele cortou, porque eles não viveram a proposta de Deus. Deus que amou, eles abandonaram esse Deus, deixaram de obedecer a lei dele, de viver a ética. Deus cortou. No lugar, ele plantou um jambuzeiro bravo, que chamou a gente de jambuzeiro bravo, né? É vocês, é a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, é um jambuzeiro bravo, enxertado num tronco na raiz de uma videira. Aí ele diz assim, olha, se ele não popou a videira, que dirá do jambuzeiro bravo. Então, assim, é um grande privilégio a gente ter a lei de Deus, mas tem uma responsabilidade de a gente viver a proposta que era inicialmente para Israel de maneira tão justa que quem é de fora, quem não faz parte da aliança, dizer assim, mas que lei santa, que povo justo é esse? Eu quero fazer parte desse povo. Né? Então a gente precisa viver dessa maneira para a gente atrair
os povos, atrair as pessoas até Cristo, eles desejarem, eu quero viver. E como esse mundo está carente, né? Sim. Disso, quanta violência, quanta maldade, quanta destruição, quanto ódio. É um mundo carente e a gente tem isso, a gente vive isso, a gente tem que tirar debaixo da mesa, né, da cama, como Jesus falou na parábola, e colocar essa luz num lugar alto para todo mundo enxergar. Nossa luz tem que brilhar para que os outros possam enxergar e ser conduzido até Cristo como nós somos. Que Deus nos ajude, vamos orar pedindo a ajuda dele, amém? Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos por estar em contato com a tua lei, esse grande presente, Senhor, e estudamos aqui com os irmãos em casa sobre a maravilhosa lei que o Senhor entregou a cada um de nós. Não tem como deixar de te agradecer, Deus, primeiro pela libertação graciosa que o Senhor promoveu em nossas vidas, somos gratos a isso. Somos gratos porque o Senhor entregou normas éticas para vivermos no teu reino. Ela é tão boa, tão santa, justa, Senhor, que também te agradecemos por esse grande presente. Mas há uma grande responsabilidade, é por isso que eu te peço o teu favor. Ajude-nos, Senhor, a viver o teu propósito. Ajude-nos, Senhor, a amar essa lei, a viver essa lei por amor a ti. Como libertos, como salvos, Senhor, guardarmos, sermos espelhos, Senhor, para o mundo, para que tantos outros possam ser conduzidos, Senhor, por essa tua luz que reflete em nós e chegue ao conhecimento, ao pleno conhecimento do teu Filho, da obra que ele fez, como ele liberta, da salvação ofertada à humanidade, para que muitos também possam estar no lugar privilegiado que nós estamos, na tua igreja, no teu reino, fazendo a tua vontade. Nos ajude, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Josias, obrigado. Irmão, irmã, meu amigo, minha amiga que nos acompanhou até aqui na Escola Bíblica Especial, muito obrigado pela sua participação. Divulga esse link aí para os seus amigos, para que outras pessoas também sejam edificadas pelo estudo desse tema sobre a lei de Deus. E a gente se encontra na semana que vem, na lição de número 10. Vamos falar sobre aspectos do templo e como ele se aplica também ao Novo Testamento. Esperamos você. Até lá. Deus te abençoe.